Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando então nossa série de vídeos sobre como começar a entender os conflitos do Oriente Médio, temos agora a parte 3. Uma recomendação para a direita brasileira e de provavelmente todo mundo que adora puxar o saco dos Estados Unidos e de Israel. Acham que Israel é um país santo, que não faz nada de errado, que só se defende de terroristas islâmicos, que está cercado de terroristas, etc. Não vou negar que existe um monte de grupos de terroristas islâmicos, boa parte deles criados pelos próprios Israel e Estados Unidos para justificar seu imperialismo, mas que obviamente não anula as suas atrocidades. Porém, o buraco é bem mais embaixo. Eles não vão falar também das atrocidades cometidas pelo próprio Israel, nem das origens nefandas desse Estado e de todo o lobby de Israel envolvido por trás. Bom, começamos agora então com algumas das atrocidades cometidas pelo Estado sionista e do lobby de Israel. Os 1,3 milhão de habitantes árabes de Israel são tratados como cidadãos de segunda classe. A criação do Estado de Israel em 1947-48 envolveu ações de limpeza étnica, inclusive execuções, massacres e estupro por parte dos judeus. Foi feita através de grupos paramilitares judaicos na Palestina sob o comando britânico, entre eles o Haganah, fundado em 1920, o Lehi, fundado em 1940, o Irgun, fundado em 1931, e o Palmach, fundado em 1941. Eles simplesmente saíam invadindo as casas e expulsando ou matando os palestinos e lutando contra os britânicos. Israel era socialista. Stalin foi o primeiro a reconhecer o Estado de Israel. O fundador, Davi Ben-Gurion, era socialista, assim como a maioria esmagadora de seus primeiros ministros. A doutrina sionista é socialista. 80% das terras de Israel pertencem ao Estado. Até a década de 80, 70% da economia estava nas mãos do Estado. A maior experiência comunista da história é a israelense, que são os kibbutz, que são uma espécie de comunidade, entre aspas, condomínio, que tudo é compartilhado. 80% dos trabalhadores de Israel eram ligados a um super sindicato chamado Histadrut, fundado em 1920. O Mossad fazia moeda falsa para a Jordânia, soltava lá e quebrou o país assim. Israel não tem constituição, tem o Estatuto da Terra e do Povo, e que só pelo nome já dá para saber que é socialista, e tudo é resolvido na Suprema Corte. O primeiro dito não socialista a governar Israel foi Menachem Begin, que governou de 77 a 83, e era do partido Likud, criado em 73, que congrega a centro-direita e a direita entre aspas conservadora. Entre 1940 e 56, as forças de segurança israelenses mataram entre 2.700 e 5.000 árabes infiltrados, cuja esmagadora maioria estava desarmada. O grupo palestino terrorista Al-Fatah só foi criado em 59 e o LP só em 64. As forças armadas israelenses mataram centenas de prisioneiros de guerra egípcios nas guerras de 56 e 67, e em 67 Israel expulsou entre 100.000 e 260.000 palestinos da recém-conquistada Cisjordânia e obrigou 80.000 sírios a deixar as colinas de Golã. Em 1982, Menachem Begin ordena a invasão do sul do Líbano e expulsou o LP de lá, e Beirute ficou dividida entre zonas de milícias. Israel se alia às falanges libanesas Kataib, grupo fortemente nacionalista fundado em 1936, que estiveram envolvidos em vários massacres durante a Guerra Civil Libanesa de 75 a 1990, como o massacre dos refugiados palestinos de Sabra e Shatila, de 16 a 18 de setembro de 82. Na primeira intifada, de 87 a 93, as forças armadas israelenses distribuíram bastões para suas tropas e as estimularam a quebrar os ossos dos manifestantes palestinos. A filial sueca da Save the Children estimou que entre 23.600 e 29.000 crianças precisaram de tratamento médico para ferimentos de pancadas nos primeiros 2 anos da intifada. Quase um terço dessas crianças tinha 10 anos de idade ou menos. Apenas em 94 fizeram uma paz melhor com a Jordânia e saíram do Líbano em 2001. Na segunda intifada, de 2000 a 2005, a resposta foi ainda mais violenta, levando o Haaretz a declarar que as forças armadas israelenses estão se transformando em uma máquina de matar cuja eficiência é admirável, mas chocante. As forças armadas israelenses dispararam 1 milhão de balas nos primeiros dias do levante. Desde então, para cada israelense perdido, Israel matou 3,4 palestinos, na maioria observadores inocentes. A relação entre crianças palestinas e israelenses mortas é mais alta ainda, 5,7 para 1. Somente com o primeiro-ministro Ariel Sharon, que governou de 2001 a 2006, que Israel saiu de Gaza e da Cisjordânia, embora ainda tenha os assentamentos.
Todo o dinheiro que circula em Gaza tem que ser moeda israelense e todo imposto em Gaza tem que ir uma parte para Israel. Gaza é cercada de todos os lados por Israel e pelo Egito e eles usam o contrabando dos túneis para se virar. Se Gaza resiste, aí Israel lança as bombas às 11h30 da manhã para pegar as crianças na saída da escola. O grosso dos judeus americanos está mais inclinado a fazer concessões aos palestinos, mas mesmo os moderados, quanto os mais radicais, apoiam firmemente o Estado de Israel. Os Estados Unidos davam 6 bilhões por ano a Israel e outro valor semelhante para a Jordânia também. O Washington Post estimou que certa vez os candidatos democratas à presidência dependem de apoiadores judeus para obter 60% do dinheiro. De 1981 a 2006, as forças pró-Israel estabeleceram uma presença poderosa no American Enterprise Institute, na Brookings Institution, no Center for Security Policy, no Foreign Policy Research Institute, na Heritage Foundation, no Hudson Institute, no Institute for Foreign Policy Analysis e no Jewish Institute for National Security Affairs, ou GINSA. Em 2002, as forças israelenses ocupam novamente a Cisjordânia, descumprindo os acordos de Oslo de 93 e usam força maciça para dominar a segunda intifada. O grupo terrorista sunita palestino Hamas foi criado em 87 e ficou forte nos anos 2000. O próprio general israelense Yitzhak Segev admitiu que o Hamas foi criado por Israel para contrabalancear com as forças secularistas de esquerda da OLP, e hoje o que sobrou da Palestina vive entre o terrorismo do Hamas, da OLP e do próprio Israel. O aborto é legalizado em Israel, um tipo de eutanásia também, e Tel Aviv tem a maior parada gay do mundo. Quando o Sínodo da Igreja da Inglaterra aprovou recentemente, para 2006, quando o livro foi publicado, vender sua participação acionária na Caterpillar, baseado no fato de que ela fabrica os tanques usados pelos israelenses para demolir casas palestinas, o rabino-chefe reclamou que isso teria, abre aspas, as repercussões mais adversas sobre as relações judaico-cristãs na Inglaterra, fecha aspas. Enquanto o rabino Tony Bayfield, chefe do movimento da reforma, disse, abre aspas, há um problema claro de atitudes antisionistas que beiram o antissemitismo surgindo nas bases e mesmo nos escalões intermediários da igreja, fecha aspas. Numa pesquisa de maio de 2003, 73% dos cidadãos americanos entrevistados disse que os Estados Unidos não deveria favorecer nenhum dos lados. O governo Bush se recusou repetidas vezes a fazer acordos com o líder palestino Yasser Arafat. Mas depois de sua morte em 2004, o governo americano aceitou o novo líder palestino, Mahmoud Abbas, mas pouco fez para ajudá-lo. Ariel Sharon, primeiro-ministro israelense, continua a desenvolver seu plano de impor uma solução unilateral aos palestinos, baseado numa, entre aspas, desocupação de Gaza, combinada a uma expansão contínua na Cisjordânia. Ao se recusar a negociar com Abbas e tornar impossível para ele apresentar benefícios palpáveis ao povo palestino, a estratégia de Sharon contribuiu diretamente para a vitória eleitoral do Hamas. Com o Hamas no poder, no entanto, Israel tem mais uma desculpa para não negociar. Samuel Friedman relatou que, abre aspas, uma compilação de pesquisas de opinião de âmbito nacional feita pelo Research Center mostra que os judeus apoiam menos a guerra do Iraque do que a população em geral, 52% a 62%, fecha aspas. No número de 1º de outubro da Weekly Standard, Robert Kagan e William Crystal exigiam a mudança do regime do Iraque tão logo o Talibã fosse derrotado. No mesmo dia, Charles Krauthammer argumentou no Washington Post que, depois que os Estados Unidos tivessem terminado com o Afeganistão, o próximo deveria ser a Síria, seguida pelo Irã e pelo Iraque. Abre aspas, a guerra contra o terrorismo vai se concluir em Bagdá, fecha aspas, quando pusemos fim ao regime terrorista mais perigoso do mundo. Finalmente, cabe um breve comentário sobre o apoio dado antes da guerra pelos neoconservadores a Ahmed Shalabi, um inescrupuloso exilado iraquiano que dirigia o Iraq National Congress, INC. Eles apoiaram Shalabi porque ele tinha estabelecido laços estreitos com grupos judeus americanos e prometido fomentar boas relações com Israel quando conquistasse o poder. A ideia dos Estados Unidos era jogar potências locais uma contra a outra, e foi por isso que o governo Reagan apoiou Saddam contra o Irã, revolucionário durante a guerra Irã-Iraque, e com o objetivo de manter o balanço favorável aos Estados Unidos. Clinton endureceu a política na primavera de 95 ao impor o embargo econômico ao Irã, mas o AIPAC e outros queriam mais. O resultado foi o Iran and Libya Sanctions Act,
de 96, que impôs sanções a qualquer empresa estrangeira que investisse mais de 4 milhões de dólares para desenvolver recursos petrolíferos no Irã ou na Líbia. No Capitólio, o congressista Eliot Engel havia representado o Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act. Ele ameaçava com sanções contra a Síria se o país não se retirasse do Líbano, desistisse de suas armas de destruição em massa e parasse de apoiar o terrorismo, e também exigia que a Síria e o Líbano tomassem medidas concretas para fazer as pazes com Israel. Essa legislação era fortemente apoiada pelo lobby, especificamente pelo AIPAC, e arquitetada segundo a Jewish Telegraph Agency, por algum dos melhores amigos de Israel e do Congresso, O governo Bush tinha pouco entusiasmo por ela, mas o decreto anti-Síria foi aprovado por uma maioria esmagadora, 398-4 na Câmara, 89-4 no Senado, e Bush o sancionou em 12 de dezembro de 2003. Ariel Sharon começou a empurrar os Estados Unidos para um confronto com o Irã em novembro de 2002, em uma entrevista ao Times. Descrevendo o Irã como o centro do terror mundial e propenso a adquirir armas nucleares, ele declarou que o governo Bush devia se voltar contra o Irã no dia seguinte à conquista do Iraque. Poder-se argumentar que Israel e o lobby não tiveram muita influência na política para o Irã, porque os Estados Unidos têm suas próprias razões para evitar que o Irã adquira armamentos nucleares. Há alguma verdade nisso, mas ambições nucleares do Irã não são uma ameaça direta aos Estados Unidos. Se Washington conseguiu viver com uma União Soviética nuclear, uma China nuclear, ou mesmo uma Coreia do Norte nuclear, pode também viver com o Irã nuclear. E é por isso que o lobby precisa manter uma pressão constante para os políticos confrontarem Teherã. Bom, então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Isso se baseia no livro O Lobby de Israel e a Política Externa Americana, do John Meschmeyer e do Stephen Walt. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.